O poder pertence ao Senhor e Ele usa a quem Ele quiser. Isso fica bem evidente na nossa leitura de hoje. Nós lemos o livro de Juízes, capítulo 4 até o capítulo 6, no verso 32. E ao longo desses dois acontecimentos, dessas duas histórias aqui relatadas, nós vamos acompanhar como Deus tem todo o poder, toda a autoridade, todo o poder pertence ao Senhor. Logo, ele não depende de humanos super fortes, bem qualificados, guerreiros poderosos. Ele não depende de ninguém para que faça a sua defesa, para que liberte o seu povo. Ele, o Senhor, ele se basta, ele é o bastante, e por isso ele pode usar a quem ele quiser. E ele usa inclusive e principalmente os improváveis, aqueles que não parecem ser guerreiros, aqueles que não parecem capacitados para a obra. O Senhor demonstra o seu poder, usando essas pessoas para cumprir o seu propósito e libertar o seu povo. No capítulo 4, nós temos, depois da morte de Eude, o último juízo, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entrega nas mãos de Jabim, o rei cananeu de Azor, que tinha como comandante do seu exército Sísera. E Sísera tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro. Esse é um detalhe interessante do texto. No início, na leitura de ontem, o texto de Juízes também já tinha mencionado essa questão do ferro. Vale a pena a gente entender que o povo de Israel ainda estava ali num período da Era do Bronze, eles não tinham dominado ainda o uso do ferro. Por isso, para eles enfrentarem um exército que já dominava o ferro, era algo praticamente impossível. O bronze era um metal muito mais frágil do que o ferro. Logo, nesses combates homem a homem, esses combates pessoais que caracterizavam as guerras daquele tempo, quem tinha armas mais fortes ganhava as suas batalhas. Por isso o texto faz esse destaque sobre as armas de ferro, que eram mais fortes, eram mais poderosas do que as armas de guerra do povo de Israel. Então nós temos esse exército, esse povo grandioso, esse exército poderoso, 900 carros de guerra com rodas de ferro. O povo de Israel não tinha nenhuma capacidade, estavam sendo oprimidos por aquele povo, mas estava em Israel, julgava Israel nessa época, Débora, uma profetisa que trazia a palavra do Senhor e para quem o povo levava suas demandas para que ela julgasse. O Senhor então manda uma mensagem a Débora para que ela chame Baraque. Débora chama Baraque, apresenta a mensagem do Senhor para que ele reúna 10 mil guerreiros, 10 mil soldados e marchem contra o exército e o Senhor estaria com eles. Mas a gente percebe que Baraque demonstra a sua covardia. Baraque demonstra a sua insegurança, ele diz, eu só irei se você for comigo, senão não irei. Um homem fraco, um líder bélico, um líder guerreiro, mas um líder fraco, atemorizado, e ele disse que só iria se Débora fosse com ele. Débora então diz, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra dessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Uma profetisa chamando o povo para a guerra, e o Senhor acaba por entregar aquele comandante de guerra nas mãos de uma outra mulher. Nós percebemos aqui nessa história, e de fato o povo de Deus é liberto dessa opressão, através de Jael, uma mulher que estava ali cuidando da sua vida, quando Sísera, o comandante do exército, está fugindo da batalha, se esconde na sua tenda, e ela então mata aquele general, e a partir daquele momento o povo de Israel ganha ainda mais força, partem para a batalha e conseguem se libertar daquela opressão. No capítulo 5 nós temos um cântico de vitória, de alegria pela vitória que o Senhor deu, mas nós temos nesse capítulo 4 e 5 a vitória dada pelo Senhor de forma completamente improvável, a partir de uma profetisa, apesar de um líder fraco, dada a vitória, a morte de um general pelas mãos de uma mulher que sequer era guerreira, nenhuma delas era guerreira, mas o Senhor coloca essa vitória porque era o Senhor quem estava dando a vitória, é o Senhor quem estava libertando o seu povo, não eram guerreiros, não eram soldados, era Deus, todo o poder pertence a Ele, por isso Ele usa a quem Ele quiser, Ele não depende de nós. Isso também fica evidente quando nós começamos a leitura da vida de Gideão, do episódio de Gideão, no capítulo 6, no início do capítulo 6 que nós vemos até o verso 32, nós temos esse primeiro momento de chamada de Gideão, que era também um líder improvável. Mais uma vez o povo, depois de 40 anos de paz que houve, o povo mais uma vez se afastou e Deus entregou então o povo nas mãos dos midianitas, que levaram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro
ao Senhor. Os midianitas oprimiram de forma muito grande o povo de Israel. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz para ele: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor orienta Gideão, diz a ele que ele iria libertar o povo, mas Gideão estava inseguro. Gideão tinha medo. Gideão, diante de Deus, vê a sua incapacidade diante daquela missão, e ele diz: como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha casa. O meu clã já é o mais fraco, e da minha casa eu ainda sou o menor. Se o Senhor de fato está comigo, me dá um sinal. E Gideão pede alguns sinais, o Senhor concede a graça de dar a ele esses sinais. O Senhor pede a Gideão para que então destrua um altar de Baal que havia sido construído por seu pai, um poste de Azera, e faça com aquilo que ele estava destruindo do altar desses outros deuses, construa um altar e sacrifique ao Senhor. No dia seguinte, a cidade desperta, se dá conta do que tinha acontecido, descobrem que foi Gideão, querem matar Gideão, vão atrás de Gideão para matá-lo, e o pai de Gideão diz uma coisa interessante: se Baal... Quem lutar pela causa... Aliás, voltando. Por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. O povo queria matar Gideão porque ele tinha destruído o altar de Baal e o pai de Gideão. Então diz: se Baal é realmente um Deus, que ele acerte as contas com Gideão por ter feito aquilo. É interessante essa percepção, porque é justamente aquilo que nós percebemos quando olhamos para esse texto. O Senhor, o Deus de Israel, não precisava da ajuda de ninguém, ele não precisava de ninguém para lutar suas batalhas. Todo o poder lhe pertencia e ele usava a quem quisesse. Que essa lição nos conforte e nos dê convicção, segurança no Senhor. Ele tem todo o poder e ele pode usar a quem ele quiser. Até a mim, até a você, apesar das nossas imperfeições, se essa for a vontade do Senhor, ele fará através de nós aquilo que ele desejar. Confiamos no Senhor, confiamos que ele tem todo o poder. Vamos juntos, lendo a nossa Bíblia, aprendendo mais da palavra de Deus a cada dia. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.